Que bom que nós estamos aqui, mais um domingo. E temos esse desafio aí, né, de começar uma série de mensagens hoje que vai falar sobre esse tema, fé e trabalho, a nossa profissão a serviço do reino de Deus. É um assunto que deve nos interessar muito, porque nós passamos grande parte do nosso tempo no trabalho e muitas vezes a gente não sabe muito bem como associar ou integrar, seria a melhor palavra, a profissão com a nossa fé. Então nós temos um comportamento de fé na nossa casa, na igreja, mas quando chega no trabalho a gente às vezes fica meio perdido e a gente não sabe se age de acordo com todo mundo, se nós agimos, né? Como que a gente aplica os princípios cristãos, aquilo que a gente tem aprendido na igreja, num contexto de trabalho. Então nós vamos passar aí 4 domingos falando a respeito disso e tentando dar o maior número de exemplos possíveis para que você consiga entender, né, como a tua fé deve transformar a sua maneira de trabalhar. Como a tua fé, aquilo que você crê, deve mudar, transformar a sua forma de trabalhar. Amém? Então eu queria fazer uma oração agora. Serão, né, o mês de maio todo, nós até aproveitamos aí o dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, né, para a gente ministrar esse tema. E que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você consiga entender como você pode ser bênção, né, ser realmente cristão no seu ambiente de trabalho e fazer diferença. Esse é o nosso desafio. E então vamos pedir ao Senhor para que Ele nos guie durante todo esse mês, né, e fale conosco nesse assunto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado oportunidades de servir o Senhor de muitas maneiras. E uma delas também é no contexto do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos guie, Pai, durante essas 4 semanas, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme a nossa maneira de pensar, de entender, e que possamos, em nome de Jesus, usar mesmo as nossas profissões para o serviço do reino de Deus, para aquilo que vai edificar, que vai trazer glória ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos falar desse tema, integrando fé e trabalho. O texto base que eu vou usar está em Esther. Você pode abrir a sua Bíblia aí ou o seu celular. Esther, capítulo 4, versos 12 até o 16. Esther, capítulo 4, versículos 12 até o 16. Todo mundo já leu o livro de Esther aqui alguma vez ou não? Já leram? Se não, fica aí a tarefa, né, para já começar na semana, que aí você vai entender bem aí o que a gente vai falar, né? Eu não vou usar nos outros domingos só o livro de Esther, mas a mensagem de hoje, nós vamos usar essa história aqui como pano de fundo para aquilo que a gente vai falar. Então, Esther, capítulo 4, versos 12 até o versículo 16. Versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Então eu li alguns versículos aqui que mostram um momento crucial onde Esther, que é uma rainha, vai ter que agir como tal, numa situação aqui meio complicada, que nós vamos explicar, né, o contexto. Mas algumas considerações iniciais. Primeira é que eu estou usando, lógico, além da Bíblia, né, esse livro como livro base de tudo que a gente vai falar. Esse livro foi escrito por um pastor chamado Timothy Keller. É um pastor presbiteriano de uma igreja em Nova York, em Manhattan. Ele plantou uma igreja em Nova York quando todo mundo dizia: como, você é doido? Você vai plantar uma igreja num lugar onde só tem gente cética, incrédula, pessoas
que estão preocupados em ganhar dinheiro com a vida delas, secularizadas, pessoas que não querem a fé, não querem, né? Então ele plantou uma igreja em Nova York e hoje essa igreja é a igreja que mais planta igrejas no mundo e apoia projetos de plantação. Então ele, por exemplo, ele é autor best-seller do New York Times, esse pastor. A igreja dele chama Presbyterian Redeemer Church. É isso, Júnior? É o Presbyterian que eu falei meio, né? Que é o quê? Igreja Presbiteriana do Redentor, traduzindo, ok? Essa é a igreja, desse Tim Keller. Então esse livro, o livro tem como título aí, Como Integrar Fé e Trabalho, Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. Então eu estou usando basicamente o mesmo nome, né, para essa série de ministrações. Também pesquisei, ouvi outras pessoas, outros pastores que falam desse assunto, como um deles chama Heber Campos, é um pastor de uma igreja aqui em Limeira, uma igreja presbiteriana, chama Presbiteriana da Aliança aqui em Limeira, um pastor muito preparado também que fala sobre esse assunto. Vi várias coisas, né, a respeito desse assunto, que é um assunto que eu pelo menos estou aprendendo muito e espero que a tua maneira de enxergar a tua profissão mude completamente a partir da visão bíblica, daquilo que a palavra de Deus nos mostra em relação à profissão. Uma outra coisa importante também é a seguinte: tudo que eu vou falar aqui tem a ver com serviço. Não apenas alguém que trabalha e é remunerado por isso. Então, essa ministração serve para quem é dona de casa, para quem é aposentado, tá bom? Porque em todo o tempo nós estamos servindo as pessoas, de alguma maneira. Então, nós não damos mais importância para quem está trabalhando em comparação com alguém que está em casa, que também está trabalhando muito, cuidando dos filhos, da comida, da limpeza da casa, né? Então, porque às vezes a gente pode já no início pensar assim, olha, não é para mim porque eu não estou trabalhando, né? Não estou trabalhando com carteira assinada, ganhando, não, é para todo mundo. Então, lembre-se aí que a palavra trabalho tem a ver com serviço, ok? Tudo que nós vamos falar também vai estar dentro desse quadro aí, desse fluxograma. Tudo vai estar dentro disso. Né? Sempre a gente olha qualquer assunto das nossas vidas, não só o trabalho, mas qualquer área, sob essa perspectiva. Como era no início, quando Deus criou, como ficou depois que o pecado entrou, a queda, que está relatado ali em Gênesis capítulo 3, e qual é o propósito de Deus na questão de transformar ou redimir aquilo que foi estragado. Então nós vamos trabalhar nessas semanas passando por esses assuntos. Hoje eu vou falar mais da questão de integrar fé e trabalho. No domingo que vem, dos aspectos positivos do trabalho, que tem a ver com a criação. Né? Deus, quando criou tudo, disse, tudo é muito bom, tudo é bom, tudo que Deus fez é bom. E lá no início a gente vê Deus dando ordens para o homem cultivar o jardim, cuidar do jardim. Nós vemos um Deus que trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Lemos na palavra de Deus que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Vemos Jesus dizendo nos evangelhos, olha, eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando como meu pai trabalha. Né? Então, aspectos positivos do serviço. Aí nós vamos ver no terceiro domingo, a questão do trabalho depois da queda. Então, os aspectos negativos, que o trabalho é cansativo, nem sempre é recompensado como deveria, que através do suor do nosso rosto nós vamos ter que ralar muito para conquistar o pão de cada dia. E no último domingo nós vamos falar sobre como nós podemos agir de uma forma diferente, com outro tipo de pensamento, sendo bênçãos no nosso trabalho e agindo como pessoas que vão levar transformação e redenção. Ok? Então nós vamos passar por esse quadro aí. Então o Evangelho nos mostra que todas as áreas das nossas vidas deveria ser visto por essa sequência de acontecimentos. Todas as áreas. Mas a nossa área aqui, né, é o trabalho, a fé e o trabalho. Preste atenção nessa figura. Essa figura é um pêndulo. Né? Um pêndulo fica oscilando. Um lado do trabalho, que seria esse daqui, para muita gente o trabalho é visto como uma maldição. Uma maldição, um castigo de Deus. O trabalho é uma maldição, um castigo de Deus. Os gregos pensavam assim. Existe até um mito chamado mito de Sísifo, que dizia que os deuses castigaram um homem, e esse homem todos os dias tinha que rolar uma pedra
lá da base da montanha até a ponta da montanha, e aí a pedra rolava, ele de novo ia lá, pegava a pedra, levava até a ponta, e os deuses castigaram esse Sísifo para que ele fizesse esse trabalho cansativo, nessa rotina, né, aquela coisa horrível. Então os gregos viam o trabalho como uma maldição e um castigo dos deuses. Esse tipo de pensamento chegou até a nossa cultura, que é a cultura ocidental. Muitos crentes, inclusive, pensam assim: o trabalho é uma maldição, não aguento mais, isso daqui, pelo amor de Deus, o trânsito que eu tenho que enfrentar, os colegas de trabalho, ou talvez o chefe, e eu não sou pago como eu deveria. As pessoas olham esse aspecto negativo. Os gregos também tinham o seguinte pensamento: as pessoas amaldiçoadas e castigadas por Deus faziam trabalhos manuais e braçais. E aqueles que eram abençoados eram os filósofos, os pensadores, os que usavam a mente para executar a sua função. O cristianismo não tem esse pensamento. O cristianismo vê todo trabalhador, toda pessoa que serve de alguma maneira, que presta um serviço, como algo dado por Deus, um presente dado por Deus que deve glorificar a Deus. Então, para nós, tanto o trabalhador braçal ou quem trabalha com a mente, para nós é igual, valorizado por Deus e pode fazer diferença. Então, esse é um aspecto do pêndulo cair para um extremo. O outro extremo são pessoas que olham o trabalho como a solução de tudo. O trabalho será a minha redenção. E o trabalho se torna uma idolatria. Então, os ídolos, eles sempre pedem sacrifícios, certo? Ídolos pedem sempre sacrifício. Então tem pessoas que sacrificam o corpo, sacrificam a família, sacrificam a saúde, tudo em nome do trabalho. E dizem de boca cheia: meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho. A pessoa está se arrebentando porque ela crê que o trabalho é a solução de todos os problemas. Se ela tiver mais dinheiro, ela vai ter tudo. Ela vai ter segurança, ela vai ter saúde boa, ela vai ter tudo. E ela acaba usando o trabalho, principalmente o dinheiro, como se fosse um deus. Então são duas posições desequilibradas. E o pêndulo movimenta, né? Nós queremos aqui nessas 4 semanas encontrar um meio termo, um equilíbrio em Deus e enxergar como a Bíblia nos mostra que nós devemos enxergar o trabalho. Vamos ver sim aspectos negativos e aspectos positivos e como Deus mostra o trabalho para nós na palavra de Deus, para que a gente tenha uma visão, uma maneira de enxergar bíblica, não uma maneira nem grega, né? E nem esse outro lado aí que cai para a idolatria, tá bom? Então vamos lá. Qual é o grande dilema que nós vivemos na igreja? Muitas vezes. Olha, pastor, eu gostaria muito de servir a Deus, só que assim, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer teatro, eu não sei fazer nada na igreja. Então, eu não me sinto chamado. Já que eu não tenho opção, então eu vou trabalhar fora. Eu vou me contentar em fazer uma faculdade ou não e vou trabalhar fora. E as pessoas carregam uma culpa e acham que aqueles que trabalham dentro da igreja são privilegiados, porque esses fazem a obra de Deus. Esses são especiais, porque eles são chamados. Então a pessoa fica meio perdida. E ela não consegue enxergar o trabalho dela, secular, do dia a dia, como um presente de Deus e como oportunidade de manifestar a presença de Deus, a glória de Deus naquele lugar. Então esse é um dilema que nós temos e nós vamos tentar quebrar com esse dilema. Independente se você serve de tempo integral numa igreja ou não, nós vamos ver que todo o trabalho, todo o serviço foi dado por Deus e deve ser usado para a glória de Deus. E é tempo integral. Tempo integral, ok? Então vamos lá. Aqui está um exemplo de alguém que não era pastor, não era evangelista, não era missionário. C.S. Lewis, que eu tenho citado aqui, que escreveu As Crônicas de Nárnia, tem um filme aí, né? Ele não era pastor, não era missionário, e até hoje ele influencia muitas pessoas, inclusive pastores e missionários, com seus escritos, com seus livros. E ele foi o quê? Professor de literatura em Oxford. Ele foi professor universitário. Ele não vivia, né, da obra, como a gente fala. Okay? Então vamos lá. Um outro autor aqui que eu encontrei e que falou algo que me chamou a atenção, que é Michael Horton. Ele fala o seguinte, ele escreveu um livro que chama O Cristão e a Cultura. Olha o que ele diz: não devemos colocar as pessoas que trabalham diligentemente, duramente na sua vocação, em uma viagem de culpa,
porque elas não conseguem participar de todas as atividades relacionadas com a igreja, ou por não fazerem tarefas ligadas à igreja. Agora olha o que está em vermelho. É a igreja que serve o cristão para que o cristão possa servir a Deus dentro do mundo. É totalmente diferente do que a gente está acostumado. E aqui nós vamos tentar também equilibrar o pêndulo, né? O que ele está dizendo é que a função da igreja é muito mais preparar as pessoas para elas servirem Deus lá fora do que as pessoas servirem muito aqui dentro. Mas aqui dentro precisa? Precisa. Existem tarefas, ministérios, trabalhos na igreja que têm necessidade de ajuda também, né? Então nós temos que encontrar um equilíbrio nisso. Os pastores, nesse sentido, são muito mais vistos como equipadores, treinadores, do que pessoas que vão ficar como uma espécie de um capelão, um paizão que fica só cuidando, visitando, orando pelos enfermos. Não, o pastor é muito mais visto como um treinador que prepara os membros para que eles glorifiquem a Deus lá fora. Lá fora, no meio do ambiente hostil, né? Como Esther aqui, que está num ambiente estranho. Esther está cativa na Pérsia, fora do seu ambiente onde ela estava acostumada, e ela está, a princípio nós vamos ver aqui que ela esconde a identidade dela, ela era judia, e ela esconde essa identidade dela, ela passa a ser a rainha do reino ali, e surge uma situação onde ela vai ter que se revelar como alguém que teme a Deus, e através do fato dela ser rainha, agir como rainha para promover o reino de Deus, para livrar pessoas, enfim. Nós vamos ver isso daí, tá bom? Mas qual é o equilíbrio que nós temos que buscar? Primeiro, nós dizemos um grande não, um sonoro não ao ativismo. Não temos a ideia de que a igreja tem a programação o tempo todo. Segunda, terça, quarta, assim, e as pessoas o tempo todo dentro da igreja, e aí a gente dizer, olha gente, quem não vem aqui de segunda a segunda, sintam-se culpados, porque vocês não estão fazendo a obra de Deus, não estão servindo a Deus. Então nós não queremos uma igreja ativista. Temos programações, mas procuramos equilibrar a agenda do mês e as atividades para que você possa servir a Deus lá fora. Quem entendeu, diga amém. Amém? Agora, detalhe, como a gente não tem muitas atividades, quando tem, a gente quer que os irmãos participem. Né? Porque a gente tem que ter o mínimo para a gente ter comunhão, estar junto, aprendendo a palavra, passando por treinamento, nós temos que ter, mas é o mínimo. Isso não é porque os líderes, o pastor, porque a gente é preguiçoso e a gente, né, ô pastor, por que o pastor não abre a igreja todo dia? Porque não é a visão bíblica, não tem o porquê a gente fazer isso. As pessoas precisam estar em família, elas precisam estar trabalhando, né? Quem está estudando tem que estudar e muito. Enfim, nós queremos que as pessoas aprendam a servir fora do ambiente igreja. Então dizemos um não ao ativismo, mas dizemos também um sonoro não à alienação. O que é alienação? Eu também, já que o pastor está dizendo que eu tenho que servir lá fora, eu não quero nada na igreja, nenhum ministério. Existem serviços na igreja, ministérios. Nós temos várias necessidades na igreja. Trabalho com crianças, com jovens, louvor, pregação, discipulado, mídia, cozinha, enfim. Né? Eu estou citando alguns, mas tem várias necessidades na igreja. O que eu te orientaria? Você fazer parte de um ministério na igreja, ajudar, mas, lógico, ajudar muito mais e ser bênção muito mais fora. O que eu desconfio disso é que o seguinte, que quem não consegue ser bênção dentro, muitas pessoas, às vezes, que não servem nada dentro, eu muitas vezes tenho dúvidas se elas realmente estão servindo fora. Porque a gente pode usar essa desculpa, né, de que eu não tenho tempo para nada, porque eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo nenhum para nenhuma atividade na igreja, e eu pergunto, será que essa pessoa que está trabalhando muito lá fora, ela está realmente trabalhando de acordo com a visão de Deus? A fé dela está integrada ao trabalho? Ela consegue manifestar a presença de Deus, de alguma forma mostrar que é diferente ou não? Então, equilíbrio é a palavra, né, meus irmãos? Temos trabalho interno e temos muito trabalho externo. A gente tem que conseguir orar a Deus e ver onde a gente se encaixa em tudo isso. Um outro autor, Tim Chester, diz o seguinte: a maioria das pessoas que vão às nossas igrejas, elas passam muito mais tempo no trabalho, não é verdade? Vocês passam muito mais tempo no trabalho do que na igreja. E na igreja nós temos 2 cultos na semana, quinta e domingo, e às vezes alguma coisa de sábado, mas a maior parte do tempo você está no trabalho. Aí ele diz assim,
Contudo, nós podemos facilmente fazer dessa nossa trajetória de seguir a Cristo uma questão de devoção pessoal e atividades na igreja. O que ele está dizendo aqui? Que a gente acaba dizendo assim, olha, eu trabalho, eu tenho uma vida lá fora, trabalho muito, e a minha vida espiritual ela tem a ver com duas coisas, eu orar em casa, ler a Bíblia em casa, devoção pessoal, aquela coisa assim individual, e algumas atividades na igreja, de quinta, de domingo, de sábado. Isso é a minha vida espiritual. Será que essa é a vontade de Deus? E o que eu faço com a minha fé quando eu estou trabalhando? Todo dia. Ou quando eu estou fazendo negócios, ou quando eu estou tratando qualquer assunto. Como que a minha fé interage? Não, eu separo, eu pego como se fosse um casaco, né? Não, agora é a hora da fé. Eu ponho o casaco, aí é a hora de orar, ler a Bíblia e ir na igreja. Aí eu chego no trabalho, agora não tem nada a ver, trabalho é trabalho, fé é fé. Eu tiro o casaco, coloco num cabide e ajo ali como qualquer pessoa que não conhece a Deus. Se precisar mentir, eu minto. Se precisar trapacear, eu vou trapacear. Se precisar ser grosso com alguém, eu vou ser. Aqui é a lei da selva. O que vale é o quê? Eu tenho que ganhar meu pão no final do dia, no final do mês. Será que é isso que Deus quer para nós? Então vamos lá. Uma dúvida que nós temos, fé e trabalho podem viver juntas? Elas podem ser integradas ou são blocos diferentes? São áreas diferentes que não se tocam, distintas. Elas podem ser fundidas umas nas outras? É uma coisa só. E aí, duas ilustrações para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma delas, como que você vê o seu trabalho? Se parece mais com o fermento que é misturado na massa, e aí você olha para a massa, você não sabe mais o que é fermento e o que é massa. Uma coisa só, né? Um bolo ou um pão. Ou você vê mais como um joguinho de Lego. O jogo de Lego, as peças são coloridas, diferentes, você encaixa e aí quando não convém mais, você desencaixa. Então, me convém fazer uma oração agora, eu encaixo a peça. Mas agora, a pessoa pediu para eu dizer que ela não está, eu vou ter que mentir, então eu desencaixo, eu não sou mais crente, eu tiro a peça do Lego e aí eu ajo como se eu não fosse cristão. Ou é uma coisa só? Opção A ou B, vocês acham? O desafio aqui é opção A. O teu trabalho, a tua fé tem que ser que nem um fermento misturado na massa que ninguém sabe quem é quem. A tua fé caminha junto com o teu trabalho. As coisas estão tão misturadas, tão íntimas, que as pessoas vão te ver não como um profissional que é cristão, mas como um cristão que está exercendo um serviço para a sociedade. É bem diferente. Uma grande história para a gente ver então é essa, né, de Esther. O livro de Esther não fala sobre Deus, não tem culto, em nenhum momento aparece que a Esther está fazendo um culto no palácio. Não tem sacrifício de animais, que era comum lá no Antigo Testamento, oferendas e tudo mais. No entanto, nós vemos que há serviço sendo prestado. E esse serviço nós estamos usando aqui a Esther, né, para ilustrar isso. Nós vemos que Deus está agindo por trás das câmeras, por trás dos holofotes em todo o tempo no livro de Esther. Apesar de praticamente o nome de Deus não aparecer nesse livro. Aí nesse livro nós vemos o que também? Que Esther está num ambiente estranho, hostil à sua fé, e pode ser usado como um bom exemplo para nós. Porque para nós é confortável, o ambiente é familiar na igreja. Os irmãos, todo mundo conhece as músicas, a gente fala a mesma língua, dá a paz do Senhor um para o outro e tal. Mas o trabalho é como se a gente estivesse na Pérsia. Como Esther que estava num ambiente estranho. As pessoas não falam paz do Senhor. As pessoas não oram antes de trabalhar, as pessoas não colocam louvor, elas não ouvem louvor. Então você está num ambiente estranho, onde você vai ter que prestar um serviço a Deus. Que é o que acontece com Esther. Ela está meio que agente secreto, escondida, porque o primo dela, Mardoqueu, havia dito, olha, não revele a sua identidade como judia. Por várias circunstâncias, ela acaba se tornando a rainha, mesmo sendo uma escrava, ela se torna a rainha, e está junto com um rei, que a gente poderia ver talvez como a figura do patrão, um rei chamado Assuero, que tinha um harém de mulheres, e ele escolhe essa mulher, Esther, como a rainha, a mulher dele, principal. E nesse ambiente há um homem que está sendo honrado também, chamado Amã, e esse homem exige que todas as pessoas de todas as províncias se curvem diante dele. E o primo de Esther, chamado Mardoqueu, por ser judeu e adorar o único Deus verdadeiro, não se curva diante dele.
Aí Amã fica furioso e conversa com o rei e é feito um decreto de que todos os judeus deveriam ser eliminados. E aconteceu um holocausto. Todos os judeus em todas as províncias iam ser perseguidos e mortos. Por quê? Porque eles tinham costumes diferentes e eles não se prostravam diante de homem algum. No meio disso tudo, Mardoqueu sabia que Esther estava lá dentro do palácio. Era a rainha e era judia. E Esther diz assim, olha, se você não fizer nada, se você não agir como rainha, não pense que você vai escapar não. Porque você é judia. E na hora que eles descobrirem que você é judia, você vai morrer junto. Então, será que Deus, ó a pergunta de Mardoqueu, não te colocou aí, Esther, para esse momento? Para que você agora haja como rainha? Para que você use agora do seu ofício, né, da sua profissão, vamos colocar assim, para interferir? E aí Esther entende isso, convoca um jejum entre as criadas dela, né, os que serviam ela, faz isso também em relação a Mardoqueu, pede para Mardoqueu levantar lá um número de judeus que iriam orar e interceder durante 3 dias e 3 noites, e ela iria falar com o rei. Ela ia tentar o quê? Desmantelar esse complô que estava sendo feito para eliminar os judeus. E não era tão simples entrar na presença do rei também. Se o rei não autorizasse, a pessoa podia ser morta, mesmo sendo a rainha. E Esther agora vai ter que agir como rainha. Ok? Então é isso que nós vamos ver aqui. Como ela age como rainha dentro de um ambiente hostil. Como nós podemos agir como cristãos prestando o nosso serviço dentro de um ambiente que não é cristão, que é hostil muitas vezes à nossa fé. Será que basta eu entregar um panfleto? Deixar uma Bíblia em cima da mesa para que as pessoas, olha aí, ó, tá vendo? Sou cristão. Será que eu ponho um hino assim, né, um louvor? É isso que é integrar fé e trabalho? Será que é isso? Então nós vamos ver que é muito mais, né? Tem coisas boas que a gente pode fazer nesse sentido, mas é muito mais do que isso. Guarde o seguinte, se a fé é verdadeira e a gente está entendendo a fé, vai transformar a maneira de trabalhar. A maneira da gente enxergar o trabalho e a maneira da gente trabalhar. Então, nós vemos no início o quê? A história mostra uma separação, a gente vai chamar isso de dicotomia, né? 2 partes, significa essa palavra, e uma separação inicial. Então, a princípio, ela é judia, ninguém sabe a identidade dela. Ela não age como rainha. E na segunda parte, por causa da necessidade, agora ela tem que agir como rainha, fazendo política, fazendo banquetes, conversando com o rei, intercedendo diante do rei. Ela vai ter que agir agora de uma maneira onde ela integra a fé dela com o trabalho dela. O que mais a gente observa entre os evangélicos? Preste atenção, porque eu tenho certeza que você já fez isso e eu já fiz muito também. Tem 2 maneiras de a gente criar essa separação, que é a tal da dicotomia, né? Uma é uma dicotomia aparente, facinho da gente ver. Todo mundo percebe. Eu separo a fé e o trabalho. Eu separo. Entrei no trabalho, a chave cristão eu desligo. Aqui, como eu disse, é a lei da selva. Prevalece o mais forte e eu esqueço que eu sou cristão. No ambiente de trabalho vale tudo. Vale tudo. Então, é aquilo que eu dei o exemplo do casaco, né? É mais ou menos isso. Então, nós vemos pessoas que são líderes na igreja. E dentro do trabalho, falando mal do patrão, por exemplo. São líderes na igreja e dentro do trabalho está roubando. São líderes na igreja, ou não, né? Ou são cristãos, pessoas que estão aprendendo sobre a fé, que cantam na igreja, que oram, mas aí vendedor, por exemplo. Eu sou vendedor de uma loja, todo mundo que trabalha numa loja sabe disso. Tem lá a fila, né? Você atendeu a pessoa, vendeu ou não, tal, depois você vai lá para o fim da fila, não é? Aí a pessoa trabalha numa loja, mas o que ela faz? Ela é crente, mas ela atende o primeiro, aí ela é gananciosa, ela quer atender o segundo, toma a vez do outro. Quer dizer, a fé não está integrada ao trabalho. Os princípios cristãos não tem nada a ver no trabalho. É muito claro. É uma separação mesmo. Às vezes nem se tocam, né? Essas 2 áreas nem se tocam. Precisa mentir, mente, precisa... Tudo que eu disse vai agir como um não cristão. E aí, infelizmente, a gente ouve muito isso. Olha, aquela empresa, aquele patrão lá, aquele trabalho, não contrata crente. Porque eles são os piores trabalhadores. Eles são os mais preguiçosos, eles são os fanáticos. Aí tem gente que não é crente, que não quer evangélico no ambiente de trabalho.
Porque essa coisa doida, né? Essa separação, a fé não afeta em nada o trabalho. E existe uma dicotomia, que é uma separação mais difícil de identificar, que é a disfarçada. Essa é difícil, como eu disse, e a gente faz o quê? A gente faz meio parecido com as pessoas que não são crentes. O não crente, ele pega, põe lá um sal grosso, umas cabeças de alho, uma oração para purificar o ambiente. Ele faz lá as mandingas dele para purificar o ambiente. O que o crente faz? A fé dele não muda a maneira dele de trabalhar. Só que aí ele faz o quê? Põe um louvor, chama todo o pessoal assim, né? Não dá testemunho nenhum no trabalho. Mas aí chama todo mundo e fala, gente, vamos fazer uma oração aqui para a gente começar o dia bem, consagrar o nosso dia ao Senhor, o nosso trabalho. As pessoas ficam meio assim, você, né? Aí faz aquela oração. Aí o cara quer fazer um culto na inauguração, né, da loja, do estabelecimento. Vamos consagrar aqui, joga óleo para todo lado, né? E faz uns negócios, a gente faz umas mandingas evangélicas. A gente faz umas coisas para dizer assim, gente, eu sou crente, viu? Só que aí na hora que começou o dia, picou o cartão, aí, eu esqueço e vou agir como um incrédulo. Essas coisas são ruins? Às vezes você colocar uma Bíblia na mesa, pôr um louvor, não estou dizendo que são ruins. O problema é quando fica só nisso. Que fica aquela coisa só superficial, mas não muda a minha maneira de trabalhar, de servir as pessoas, de me relacionar com os colegas de trabalho, com o chefe. Quando não há mudança interna, né, nós estamos fazendo parecido com os incrédulos. Nós estamos só dando uma borrifada no ambiente, dando uma disfarçada, né? E aí a coisa fica complicada. Fica complicada. E fazemos coisas que não são autorizadas, e aí na hora do trabalho a gente quer evangelizar, mas é hora de trabalhar, você tem que produzir, e aí a gente começa a confundir as coisas e começa a dar mau testemunho. Então, qual que é o nosso alvo? É integrar, tentar fazer o fermento misturar na massa. O que os reformadores diziam, que são as pessoas que começaram o protestantismo, no início? Eles diziam o seguinte, que o trabalho é uma vocação na sociedade, o nosso trabalho é uma vocação. Jesus foi o maior exemplo, né? E ninguém seguiu tão bem o chamado e a vocação como Jesus, que serviu ao próximo e serviu ao Pai, de acordo com aquilo que era passado para ele como instrução. O exemplo de Esther nos mostra o quê? Nos desafia a nós assumirmos a nossa identidade dentro do ambiente de trabalho e ver o trabalho como um presente de Deus. Vocação. Eu tenho esses dons, essas habilidades, esses talentos, eu não estou fazendo esse serviço. Esse serviço não é qualquer coisa. Se esse serviço está abençoando pessoas, se está produzindo algo útil para a sociedade, se é algo lícito, né, que eu estou fazendo, seja com a minha mente, com as mãos, seja abraçar o que for, é bênção. Muitas vezes nós vamos transmitir a nossa fé, dar o nosso exemplo, muito mais com o nosso jeito de trabalhar do que colocando um panfleto evangelístico para a pessoa e querendo empurrar a nossa fé goela abaixo dos outros, muito mais com o nosso exemplo. Perceba que Esther não fez culto no palácio. Ela não chegou e disse assim, meu Deus, vai todo mundo morrer. Então vamos começar a organizar cultos aqui dentro do palácio de Assuero. Ela não faz isso, ela age como rainha. Ela faz política. Ô pastor, é de Deus política? Ué, aonde está escrito que não é? Se é uma política feita em nome de Deus, com princípios cristãos, ela faz política. Ela começa a fazer banquetes, reunir pessoas estratégicas. Aquilo que a mãe estava armando às escondidas, ela começa a desconstruir isso, agindo não como uma crente, uma judia, agindo como uma rainha, que era a função dela. Qual é a sua função na sociedade? Qual é o trabalho que você executa? Como você pode, de alguma maneira, mostrar a sua identidade, nem tanto com palavras, mas com o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de se relacionar com as pessoas, o seu jeito de atender. Às vezes a gente vê pessoas que trabalham com o público, por exemplo, cristãos que trabalham com o público, atendem as pessoas com grosseria, com a cara fechada, parece que está sempre mal-humorado. Como é isso? Então a fé dessa pessoa não influencia no trabalho. Não tem paciência, não dá oportunidades para as pessoas. Então, são inúmeros exemplos que a gente vai estar dando nesses domingos para a gente entender como a gente faz isso. A gente não integra. A gente faz, no máximo, como aquela questão do Lego, né? A gente liga quando interessa e desliga quando interessa.
Não ajudamos alguém, né? Às vezes tem alguém que está aprendendo conosco o ofício e a gente fala, não vou ensinar o pulo do gato não, para essa pessoa, porque vai que ela toma o meu lugar. Só que alguém nos ensinou e a gente fica, ou age com ganância, como eu disse. Você está ali desesperado pelo dinheiro, você quer todas as oportunidades, você não pensa em ninguém, você não pensa como equipe, há uma equipe ali de pessoas trabalhando naquela mesma função, mas você pensa o quê? Eu quero ser promovido, eu quero me dar bem, mas aí eu ponho um hino no final do dia, beleza. É assim? Né? Então nós queremos o quê? Ser transformados por Deus para que as pessoas, ao olhar a nossa maneira de servir, executar a nossa vocação, a nossa função, as pessoas olhem, é diferente. É muito diferente do que eu já vi. Serve com alegria, né? Serve com excelência, serve assim de uma maneira completamente diferente daquilo que eu estou acostumado. Todo trabalho, irmãos, tem o seu valor, todo trabalho deve glorificar Deus, todo trabalho deve trazer a nós o quê? Um senso de satisfação, prazer. Eu faço isso com alegria. Foi o que Deus me deu, foi as oportunidades que Deus me deu, é o que eu sei fazer. E tem que ter um propósito para as pessoas envolvidas. Tem que trazer algum benefício para a sociedade. Se o seu trabalho não abençoa ninguém, não traz nenhum benefício, você deve rever. Por exemplo, eu teria muita dificuldade de trabalhar talvez numa empresa, num ambiente que vende produtos que são produtos que vão prejudicar as pessoas, matar as pessoas. Como funciona isso? Na igreja eu sou crente, mas lá no trabalho eu sou marqueteiro, eu trabalho na área de marketing para vender um produto que mata pessoas, que traz câncer para as pessoas. Como que é isso? Como que eu concilio isso? Um exemplo que é dado no livro, né, de um diácono nessa igreja nos Estados Unidos, ele era diácono na igreja, um líder, e no ambiente de trabalho dele, ele trabalhava numa empresa onde ele procurava brechas, ele trabalhava na área de advocacia, ele procurava brechas das outras empresas para prejudicar as outras empresas, para ele ganhar do concorrente. Então ele buscava isso, buscava essas brechas, quer dizer, onde está a fé e o trabalho? Né? Como funciona isso? 2 textos bíblicos, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que vocês fizerem, a gente está fazendo coisas o tempo todo. Façam de todo o coração. Aqui eu acho que já começa uma maneira de a gente integrar fé e trabalho. O que você tem feito é de todo o coração? Você faz com amor? É uma coisa que você fala, não, isso aqui é uma maldição na minha vida, não aguento mais isso. Ou é de todo o coração? Como para quem? Para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Opa, mudou bem a maneira de eu enxergar o meu trabalho. Eu estou ali não só para ganhar dinheiro, eu estou ali fazendo tudo para a glória de Deus. Eu estou ali fazendo tudo de todo o coração. Eu estou servindo não para eu só prosperar, para que eu fique bem com o patrão. Não, eu estou ali servindo ao Senhor, alguém acima dos homens. E quando eu tenho esse entendimento, se o patrão ou um colega de trabalho não está vendo, eu não vou fazer algo que eu sei que não pode fazer. Porque Deus está vendo. Deus está vendo. Vemos isso também em cristãos que, né, é uma bênção, tal, quando tem gente perto. Quando não tem, se eu pegar umas 3 folhas aqui, se eu pegar umas canetas aqui, ninguém vai perceber, né? Aí, calma, que conversa é essa? Mas Deus está vendo. Você está servindo quem? Aos homens ou você está servindo a Deus? Uma outra palavra em 1 Coríntios 15, 58. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Como que a gente interpreta esse versículo sempre? Se dedicar à obra do Senhor é se dedicar nos ministérios da igreja. Será que é isso que Deus está dizendo? Se o teu trabalho secular está sendo feito no Senhor e você está aplicando princípios bíblicos, você está fazendo a obra do Senhor. Você está dando testemunho, você está cooperando para o bem-estar das pessoas, para que as pessoas cresçam. A gente não olha esse versículo sempre assim? Pastor que é privilegiado, evangelista, lá, um missionário, né? Acho que ele vai ter um galardão maior do que o meu, porque largou tudo. Olha que bonito, largou tudo para fazer a obra do Senhor. Amém, Deus chama algumas pessoas assim. Mas tem pessoas aqui, muitas, que Deus não vai chamar você para fazer a obra do Senhor nesse sentido que eu estou dizendo. Mas vai chamar você para fazer a obra do Senhor sendo
Um pedreiro, um professor, um arquiteto, um funileiro. Desse jeito, lá você estará fazendo a obra do Senhor, desde que você consiga integrar fé e trabalho. Amém? Desde que você consiga fazer isso. Então vamos lá. Conclusões para a gente terminar esse primeiro domingo. Fé e trabalho podem e devem estar integrados como fermento na massa. Se você guardar essa ilustração, já vai mudar a tua maneira de pensar. Tem que estar, não dá para identificar o que é uma coisa e o que é outra. Cuidado com essa dicotomia aparente, com essa separação e essa dicotomia disfarçada. Cuidado com isso. A Bíblia não mostra, né, dessa maneira. Os princípios que norteiam a nossa cosmovisão, que é a nossa maneira de enxergar o mundo, ela não é secular, ela é cristã. A nossa maneira de enxergar todas as áreas das nossas vidas, a gente tem que colocar uma lente na frente, que é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Eles são válidos, esses princípios, em qualquer ambiente, em qualquer área. Na família, no trabalho, na igreja, em qualquer área, esses princípios estão valendo. Estão valendo, em qualquer área. O trabalho tem a ver com serviço e vocação. Sabe por que tem muita gente sofrendo? Porque às vezes você não é vocacionado para aquilo. Você escolheu a profissão porque você... essa é que dá mais dinheiro? Mas você tem vocação? Você gosta? Não tem? Quantas e quantas pessoas, por exemplo, querem ser médicos? Todo mundo quer ser médico, né? Você não desconfia o porquê que a pessoa quer ser médico? Será que todo mundo gosta de vidas, de fazer cirurgia, de atender enfermos? Vocês acham que todo mundo gosta? Ou há uma grande quantidade de pessoas querendo ser médico por causa do status e do dinheiro? Opção 1 ou 2? Então, às vezes a gente também está sofrendo muito no trabalho porque nós não temos vocação para aquilo. Mas como eu preciso ganhar dinheiro, né, e ser rico, e trocar o carro, isso e aquilo, e aí eu não consigo abrir mão e eu não faço aquilo que eu gosto e que vai abençoar a vida das pessoas. Uma pessoa no lugar errado é horrível. É horrível um mau trabalhador. E um cristão que está no lugar errado, prestando um serviço mais ou menos horroroso, né, fazendo com a cara feia, né, vendo aquilo como um peso, um fardo, é horrível, um mau testemunho tremendo. Então avalie isso, o lugar que você trabalha, né, seja em casa, né, seja numa empresa, seja em qualquer lugar, você tem vocação? Você sente prazer, você sente útil ali, você está cooperando de alguma forma? Ou você só vê como é o meio de eu ganhar o meu pão, o meu sustento? Deus se importa com tudo que a gente realiza e Deus ouve as nossas orações. Deus ouve. O nosso grau de sucesso ou fracasso no trabalho depende de Deus. Depende de a gente trabalhar com excelência, mas também é Deus que vai dizer o quanto a gente sobe ou o quanto a gente desce. É Deus que vai dizer se eu continuo nessa empresa ou se eu vou ser demitido, ou se eu devo mudar. Deus é a fonte de tudo. Essa é uma área que você também deve orar, por orientação. Né? Deus me orienta, como eu me comporto no trabalho, como eu ajo, é isso que o Senhor quer para mim, eu não estou contente, eu não me sinto útil aqui, parece que o serviço que eu presto não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ore, Deus se importa com a sua oração. Deus se importa com todas as áreas das nossas vidas. A gente acha, às vezes, Deus está muito ocupado, né? Deus está trabalhando com coisa mais importante que está acontecendo no mundo. Então Deus não está ligando para o meu trabalho e para o serviço que eu presto. Mentira, Deus está preocupado sim. Deus está ouvindo as suas orações. Então faça isso, continue perguntando a Deus. Nós devemos também tratar as pessoas todas com dignidade pelo trabalho que elas realizam. Aqui na igreja, irmãos, em qualquer lugar, você que é cristão, tanto o trabalhador braçal quanto o trabalhador intelectual tem o mesmo valor. Eu não trabalho no aspecto manual, braçal, só que eu dou muito valor, principalmente porque eu não sei fazer quase nada braçal. Eu dou valor, muito valor. Mas dentro da igreja a gente não dá às vezes. A gente olha o irmão lá, esse daí é servente lá. O trabalho dele é maldição, né? Aí o outro lá é cientista, que bonito, né? Esse é abençoado. Onde está escrito isso na Bíblia? Jesus era carpinteiro. Já parou para pensar nisso? A gente passa perto de um funcionário, vamos dizer que você está fazendo uma faculdade, você passa perto de uma pessoa que está varrendo lá o chão, né? A gente não fala nem oi, não é?
Agora se é um doutor, um cara que está de branco, alguma coisa, o cara nem doutorado tem. Ô doutor, que doutor nada, filho, você não tem doutorado. Não é? Então, às vezes, né, um advogado, o cara fez lá o curso dele de bacharel, 4 anos, é advogado, só que ele não é doutor. Doutor é quem tem doutorado. A gente, doutor, né, daqui, dali, né? Só falta estender um tapete vermelho para a pessoa, mas se pegar um irmão, uma pessoa, seja cristão ou não, que é alguém que a gente acha que o trabalho dele é inferior, aí a gente nem oi fala, não olha nem na cara. Então, complicado. Todo mundo tem o seu valor. Por quê? Porque a multiforme graça de Deus, Deus se manifesta de muitas formas. E nós precisamos de todos, não é? Imagine, por exemplo, pega a cidade de Rio Claro, se não houvesse lixeiros. Pensa aí no quanto você produz de lixo todo dia na sua casa. É lá onde eu moro, todo dia ou de 2 em 2 dias eu saio lá com 3, 4 saquinhos de lixo para jogar lá num lugar que vai ter gente que vai entrar lá, vai entrar naquele lugar, pegar aquele lixo, lavar lá aquela salinha e tem um valor na sociedade. Então a gente tem que prestar atenção nisso daí, né? Outra coisa, você é cristão, dê oportunidades para as pessoas crescer também. Não fique escondendo o jogo, não vou ensinar aquilo que eu disse, né? Pulo do gato e não sei o quê. O patrão chega e fala, encosta aí nessa pessoa porque ele é mais experiente, ele vai te ensinar como que a gente trabalha aqui. Aí você fica agindo de uma forma egoísta, com medo, trabalha com medo de perder o lugar. Então as pessoas precisam crescer, elas precisam se desenvolver também. E nós como cristãos, se a gente diz que a gente ama, que a gente se importa com o outro, no trabalho a gente tem que mostrar isso também. Ok? A maneira de um cristão trabalhar, falar, liderar e de ser liderado faz toda a diferença. O jeito que você fala, que você atende pessoas, que você lidera se você é chefe, que você é liderado, se você é alguém submisso, não é submisso, se você é preguiçoso, não é. Tudo isso fala. Você está enviando uma mensagem para as pessoas. Se você não consegue integrar fé e trabalho, você vai fazer mandinga evangélica. Você vai jogar sal grosso, que não funciona. Só que aí a gente muda, né? O sal grosso nosso é diferente. Então, aqui o nosso desafio vai ser esse, de a gente entender que nós somos cristãos que têm uma vocação. E não nós somos primeiro profissional para depois ver se dá para ser cristão. Não. Nós somos filhos de Deus, está tudo misturado, o fermento com a massa. Nós somos cristãos agindo nessa área hoje. Nessa vocação que Deus nos deu, é digno, graças a Deus por isso, é o serviço que eu estou prestando no momento. Farei com excelência, dando meu testemunho, observando como eu posso contribuir para ajudar pessoas a crescer e se desenvolver também. Não vou ser um ganancioso, desesperado por dinheiro. Todo mundo precisa, Deus sabe que a gente precisa. Deus fala na palavra dele que se a gente buscar o reino dele em primeiro lugar e a justiça, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Não se sinta culpado porque você não serve na igreja de tempo integral. Deus chamou alguns para isso e outros para não. Para servir a ele de outras maneiras, né? Em outras profissões que são tão dignas como um pastor, um evangelista e um missionário, né? E que nós possamos viver isso. Nós estamos só começando. Semana que vem a gente vai falar das coisas boas do trabalho, né? Vamos falar que nosso Deus é trabalhador, que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho não é uma maldição. Nós vamos ver isso semana que vem, que o trabalho foi algo dado por Deus, né? Então, e aí a gente vai nos encontrando, vai pensando na sua semana. Quem sabe já amanhã você já pode ser já bem diferente a tua maneira de encarar o teu serviço que você vai prestar, porque no fundo a gente está servindo pessoas, não está? Quem presta serviço aqui, nós estamos fazendo para o outro. Você vai ter sim o seu salário, seu sustento, mas sempre você está atendendo pessoas, se relacionando com pessoas, né? Pensando no que é melhor para elas, não está? Como cristão a gente sempre está fazendo isso. Então que Deus nos dê essa graça da gente misturar o fermento na massa e ser uma coisa só. Amém? Vamos orar então, irmãos?